você está com a sua Bíblia aí, abra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9, e verso 57, tá bom? A gente vai fazer a leitura agora, e eu gostaria da sua atenção para esse texto, que é bastante conhecido para alguns, outros talvez vai ser a primeira vez que vai ouvir, mas é um texto importante para nós hoje. Diz assim o texto: quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, obrigado por essa noite, obrigado por estarmos reunidos aqui como igreja. Obrigado, Deus, porque retornamos aos nossos cultos presenciais no horário normal, à noite. Obrigado, Deus. E nessa noite, eu creio que o Senhor vai falar com a tua igreja. Que o Senhor abra os corações nessa noite para ouvir a tua palavra. Que nós possamos sair daqui, deste local de culto hoje, com uma perspectiva diferente, com uma mentalidade melhorada, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, caminhar com Jesus não é uma tarefa tão simples como nós gostaríamos que fosse. Você que é cristão, que é seguidor de Jesus há um tempo, você sabe muito bem disso. Nós temos algumas pessoas aí com os nomes para batizar, vão ter essa experiência de se tornarem membros de uma igreja, de serem oficialmente cristãos. E essas pessoas vão descobrir que seguir Jesus não é uma tarefa tão simples. Gostaríamos que fosse um pouco mais simples. Gostaríamos que fosse um pouco mais tranquilo, mas não é tão simples assim. O texto que eu li aqui mostra isso claramente para nós, porque o texto mostra que 3 homens tiveram uma conversa rápida com Jesus. Só que esses 3 homens foram até Jesus com a mentalidade que eles já tinham. Eles foram conversar com Jesus de um jeito que eles achavam que Jesus ia se agradar do que eles iriam falar. Eles foram conversar com Jesus de um modo que eles achavam que iriam agradar Jesus. Assim como algumas vezes, algumas pessoas vão conversar com alguma autoridade e vai falar aquilo que a autoridade gostaria de ouvir. Talvez você no seu emprego, quando você vai conversar com o seu encarregado, quando você vai conversar com o seu patrão, você sempre tenta puxar um tipo de assunto que você acha que o seu patrão vai gostar, que o seu encarregado vai gostar, para agradar. Ou você vai conversar com uma outra autoridade, você vai conversar com um tipo de assunto que você acha que você vai agradar aquela autoridade. E esses 3 homens foram conversar com Jesus
com essa perspectiva, foram falar com Jesus com uma mentalidade pensando que iriam agradar Jesus. E aí Jesus mostra para eles que a mentalidade de Jesus não é igual à mentalidade deles. E por isso, seguir Jesus não é uma tarefa tão simples, porque em muitos momentos nós teremos que abrir mão da nossa mentalidade, do nosso jeito de pensar, aquilo que nós aprendemos com o pai, com a mãe, com os avós, com a família, e aí nós vamos ver que tudo aquilo que a família ensinou para você, grande parte do que a família ensinou para você, não tem nada a ver com os ensinamentos de Jesus, e você poderia muito bem pegar aquilo que você aprendeu com a sua família e tacar na lata de lixo, porque Jesus, ele não está interessado no que você aprendeu com a sua família, mas ele está interessado que você aprenda com ele. E isso não é uma tarefa tão simples quanto parece, porque tem coisas que estão enraizadas em você, tem coisas que estão fixas na sua mente, de tal modo que se alguém confrontar o que você acredita, você perde a calma na hora, porque é uma crença central em você, é uma maneira de enxergar a vida que você tem, e que nada pode mudar isso. Mas esses homens vão até Jesus, eles se aproximam de Jesus, eles têm um diálogo com Jesus, e nesse diálogo Jesus mostra para eles que a maneira deles enxergar as coisas estão equivocadas. São 3 homens, um por um vem falar com Jesus. E eu quero falar com você sobre o que esses homens falam com Jesus, o que Jesus nos ensina por meio dessas breves conversas. E uma coisa interessante que a gente percebe é que para você ensinar alguém, você não precisa falar por 10 horas. Às vezes, com uma simples frase, você pode ensinar lições valorosas para alguém. E se você é uma pessoa atenta, ninguém precisa fazer um discurso de 10 horas para você, uma simples frase, você pega essa frase e aprende com ela. Você aprende com ela, você cria uma nova perspectiva a partir daquele simples ensinamento que você recebeu. Então eu quero que você fique bastante atento no que vai acontecer agora com esses 3 homens se aproximando de Jesus. Eu quero que você preste atenção como que foi a abordagem, um por um. E temos o primeiro caso, que está lá em Lucas, capítulo 9, verso 57. Se você está com a sua Bíblia aberta, acompanhe aí comigo. Diz assim o texto: quando andavam pelo caminho, um homem disse a Jesus: eu te seguirei por onde quer que fores. Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus estava andando ali com os seus discípulos e chegou um homem e disse essa frase para ele. Uma frase bastante contundente, uma frase impactante até certo modo. Você olha para Jesus e você diz: eu te seguirei aonde fores. Irmãos, essa frase demonstra muita coisa sobre esse homem. Essa frase mostra que esse homem confiava muito nos seus méritos, confiava muito na sua capacidade. Esse homem tinha uma autoconfiança gigantesca. Esse homem confiava muito no que ele era capaz de fazer, a ponto dele olhar para Jesus e dizer: eu te seguirei aonde fores. Ele estava com muita confiança. Ele estava com muita confiança. É um tipo de pessoa que confia muito nas suas obras, que confia muito na força do seu braço, que confia muito na força do seu intelecto,
que confia muito na sua inteligência, na sua sabedoria, que confia muito nas suas estratégias. É um tipo de pessoa que se garante. É aquele tipo de pessoa que se garante, aquele tipo de pessoa que tem uma autoestima invejável. E ele olha para Jesus e diz: Mestre, eu te seguirei onde fores. Eu te seguirei onde fores. Esse rapaz não tinha a mínima ideia do que ele estava falando para Jesus. Ele não tinha a mínima ideia dos infernos que Jesus iria andar, dos lugares que Jesus iria atravessar, dos desafios que Jesus iria enfrentar, das batalhas espirituais que Jesus iria passar. Esse rapaz não tinha a mínima ideia de onde ele estava, no que ele estava se metendo. Só que ele, no ápice da sua autossuficiência, ele diz para Jesus: eu te seguirei aonde fores. Ele não tinha a mínima ideia do que realmente é ir aonde Jesus vai. Ele não tinha a mínima ideia. Ele não tinha a mínima ideia do que é enfrentar os lamaçais que Jesus enfrentou, enfrentar os demônios que Jesus enfrentou, os infernos que Jesus passou. Ele não tinha a mínima ideia, mas ele, com o peito estufado, empolgado, ele diz: eu te seguirei aonde fores. E muitas pessoas, a começar a caminhar com Jesus, a conhecer Jesus, a começar a participar de uma igreja, a começar a conhecer o Evangelho, essas pessoas têm essa postura, algumas pessoas têm essa postura, de dizer assim: Senhor, eu te seguirei aonde fores, eu irei aonde o Senhor for, lá eu irei, lá eu estarei, conte comigo. E a verdade é que nós não temos a mínima condição de ir aonde Jesus vai. Jesus responde para ele, no verso 58, capítulo 9 de Lucas, verso 58. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Aquele homem vem todo empolgado para Jesus, dizendo assim: eu te seguirei aonde fores. E Jesus diz: eu não tenho onde reclinar a cabeça. Ir aonde eu vou, você não tem condições de ir. Não é a sua tarefa ir onde eu vou, é a sua tarefa como discípulo ir onde eu mandar que você vá. Jesus, em momento nenhum da Bíblia, ele pede para que nenhum cristão vá aonde ele vai. O que Jesus pede é para que nós tenhamos a coragem de ir aonde ele pede para que nós vamos. Nós não temos condições de ir aonde Jesus vai, mas nós temos condições de ir aonde Jesus pede para que a gente vá. Aqui está um ponto importante, onde esse rapaz diz: olha, eu te seguirei onde quer que fores. Aí Jesus diz para ele: olha, as raposas têm onde dormir, as aves dos céus têm onde dormir, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Ser o meu seguidor não é ficar ouvindo coisas lindas o tempo todo. Ser o meu seguidor não é ter resposta para tudo. Muito pelo contrário. Ser o meu seguidor é ter muitas dúvidas. Ser um cristão não é ter resposta para tudo. Ser cristão é aprender que em muitos momentos você vai ter mais dúvidas do que respostas.
Tanto é que muitos discípulos que andavam com Jesus, você lê os evangelhos e você percebe que aqueles discípulos que estavam andando lado a lado com Jesus, em muitos momentos, eles tinham muitas dúvidas. Eles estavam com Jesus ali, Jesus em carne e osso andando com eles, e mesmo assim, Jesus não respondia todas as questões para eles. Assim como hoje, meu irmão, eu tenho certeza que você tem muitas questões que gostaria de resposta. Tem ou não tem? Quantas respostas você gostaria de receber? Quantas coisas você tem orado, tem pedido, tem clamado? E você tem escutado apenas silêncio. Você tem escutado apenas uma paralisação em tudo. Porque caminhar com Jesus é isso. Não é ter resposta para tudo o tempo todo. Jesus, em momento nenhum, ele sacia essa sede dos seres humanos. Jesus, em momento nenhum, ele sacia a sede dos seus discípulos de responder tudo. Os discípulos na época, andando com Jesus, eles perguntam para Jesus: mestre, quando que o Senhor vai vir para restaurar toda a humanidade, para restaurar Israel? Jesus olha para eles e diz assim: olha, isso não cabe a vocês saber. Do mesmo jeito que hoje, em alguns momentos, você dobra o joelho lá na sua casa, você faz uma oração a Deus, e você fala: Deus, me dê essa resposta, Senhor. Deus, eu preciso saber disso. Deus, eu preciso tomar essa decisão. Senhor, me ajuda, me direciona, mostra, dá uma luz, mostra uma seta, faça alguma coisa para eu entender a tua vontade. E a única resposta que você tem é silêncio. Silêncio. Porque Jesus, ele é muito realista com os seus discípulos. Esse rapaz, provavelmente, vendo a fama de Jesus, vendo Jesus todo badalado, um monte de gente seguindo ele, aquela euforia, ele pregava, e o assunto do momento era as pregações de Jesus, o que ele tinha feito, o que ele tinha curado. Aí esse rapaz todo empolgado fala: mestre, eu quero te seguir, aonde tu fores eu vou. Aí Jesus diz: meu amigo, não se iluda, não ache que ser um seguidor meu é isso aqui. Badalação o tempo todo, um monte de gente em volta de mim o tempo todo, não se iluda. Ser o meu seguidor vai envolver muitos momentos de escassez. Talvez você vai querer ter um baita banquete e você não terá. Talvez você gostaria de ter uma bela roupa para vestir e você não terá essa bela roupa para vestir. Você gostaria de ter um belo automóvel e você não terá. Você gostaria de ter um belo relacionamento e você não terá. Você gostaria de ter uma bela família, uma família bem estruturada, sem conflitos, sem problemas, sem brigas, e você não terá. Eu não tenho aonde reclinar a cabeça. As aves têm o seu ninho, as raposas têm o seu covil, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Você está disposto mesmo a me seguir? Você está disposto mesmo a ser um discípulo? Você está disposto mesmo a ser um discípulo quando toda a euforia passar? Nós tivemos aqui, irmãos, um momento de culto, e é especial quando a gente está reunido como igreja, adorando ao Senhor. Você percebe nitidamente que o Espírito Santo, ele vem, ele se manifesta. Você percebe nitidamente isso. E você fala: glória a Deus, Senhor, obrigado porque o Senhor se fez presente aqui. Mas e lá na sua casa durante a semana? E lá na sua casa, quando você não tem esse
louvor, essa adoração, essa atmosfera com os irmãos adorando a Deus, quando você não sente toda essa vibe, essa presença? E aí, como que é? Porque nem sempre você vai sentir. Nem sempre você vai sentir. Caminhar com Jesus não é sentir essa atmosfera o tempo todo. Na verdade, caminhar com Jesus, em muitos momentos, vai ser de escassez, vai ser de solidão, vai ser de dúvidas. Terá respostas? Sim. Terá bênçãos? Sim. Terá milagres? Sim. Terá momentos incríveis? Sim. Mas terá muitos momentos difíceis. E é o que Jesus fala para esse primeiro homem. Ele fala: você está disposto mesmo? Porque eu não garanto para você que você vai ter um travesseiro para você dormir amanhã à noite. Você quer mesmo me seguir? Então, algumas pessoas, quando começam a caminhar, começam a conhecer, essas pessoas vêm com o coração muito disposto, vêm com o coração muito cheio de confiança. E Jesus conhece bem quem é você, Jesus sabe bem quem é você, e Ele não pede para que você caminhe onde Ele caminha, Ele não pede para que você trilhe onde Ele está trilhando, onde Ele está caminhando. O que Jesus pede é para que você obedeça às orientações dEle. Irmãos, tem um segundo homem, só que esse segundo homem é diferente, porque Jesus é que faz o convite. Olha que interessante, o primeiro homem chegou todo empolgado, eufórico, querendo seguir Jesus e prometendo um monte de coisa para Jesus. O segundo homem é diferente, Jesus é que faz o convite. Quero que você acompanhe comigo, preste bastante atenção, Lucas capítulo 9 e verso 59, diz assim: a outro disse, siga-me, mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus faz o convite para o homem, mas ele diz para Jesus, Senhor, eu quero te seguir, eu quero ser um discípulo do Senhor, mas primeiro deixa eu sepultar o meu pai. O que ele está dizendo ali, o sentido do texto é o seguinte, olha, meu pai, ele precisa dos meus cuidados, eu preciso estar junto com ele ali, então eu vou esperar primeiro o meu pai morrer, assim que o meu pai morrer, aí eu vou me sentir mais à vontade para te seguir. Assim que o meu pai se for, eu vou me sentir mais à vontade para fazer a tua vontade. Então, por enquanto, Jesus, eu estou meio preso aqui ao meu pai, mas depois que isso se resolver, eu vou te seguir. E muitas pessoas têm essa postura diante do chamado de Jesus. Jesus tem chamado algumas pessoas, e essas pessoas têm colocado alguns empecilhos para seguir Jesus. Senhor, eu quero, mas olha, eu tenho essas prioridades aqui primeiro, eu tenho essas coisas aqui para resolver. Olha, primeiro eu preciso resolver a minha vida financeira, porque eu não tenho cabeça para nada mais. Olha, enquanto a minha vida financeira não for resolvida, Deus, olha, eu não tenho paciência, eu não tenho cabeça, eu não consigo pensar em nada. Primeiro eu preciso resolver a minha vida financeira. Deus, Jesus, primeiro eu preciso de um carro. Poxa, é muito chato pegar ônibus e tal, ou pedir carona para algum irmão para ir até o culto e tudo mais. Eu preciso de um carro primeiro. Eu estou juntando um dinheiro aqui, e aí eu preciso comprar esse carro. Assim que eu conseguir comprar o carro, aí eu sigo o Senhor direito, eu sigo o Senhor melhor.
Deus, a minha família está com muito problema, eu estou com um problema familiar aqui terrível, e eu preciso resolver esse negócio. Enquanto esse negócio não resolve, eu não consigo tirar um tempo para orar, eu não consigo tirar um tempo para ler a Bíblia, eu não consigo tirar um tempo para ter uma devocional, eu não consigo me concentrar em nada que é espiritual. Primeiro eu preciso resolver essa questão com a minha família. Primeiro, eu preciso terminar a faculdade. Depois que eu terminar a faculdade, aí eu vou ficar mais à vontade para servir melhor ao Senhor. E aí a lista, meu irmão, ela vai longe. Essa lista aí vai longe. E nós vamos colocando algumas coisas. Deus, eu te sigo, mas primeiro, tira aquele irmão lá da igreja. Enquanto aquele irmão estiver na igreja, não dá para eu ir lá. Muito complicado. É chato. Ela é chata demais. Tira ele primeiro, depois eu começo a ir. Depois que acabar a pandemia, Deus, eu quero, mas depois que acabar a pandemia, entendeu? Aí eu vou. E aí nós vamos colocando desculpas. Tem a resposta de Jesus para esse homem. Ele fala assim, primeiro o homem responde para Jesus, né? Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Aí Jesus responde para ele lá no verso 60, capítulo 9, verso 60. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. O que Jesus está dizendo? Jesus, ele não sepultou a mãe dele. Jesus não esperou para sepultar a mãe dele para depois ele começar o ministério dele. Jesus não esperou a família, o pai, mãe, morrer, todo mundo para ele começar. Muito pelo contrário. Nos velórios que Jesus foi convidado, um dos que é citado na Bíblia, inclusive Jesus nem chegou no horário certo no velório, chegou depois, que é o velório de Lázaro. Jesus não tem compromisso com a morte, Jesus tem compromisso com a vida. E Jesus chama os seus discípulos para viver baseado na vida que Ele nos propõe, e não diante da morte que nos escraviza, não diante do medo dessa morte que nos coloca de joelhos diante dela, não diante do medo da falta do dinheiro, não diante do medo da destruição de alguma coisa. Nós não podemos nos rebaixar, nos prostrar diante de qualquer outro desafio. O único que deve guiar as nossas atitudes é Cristo. O único que deve ser o nosso parâmetro é Cristo. Mas e a família? Mas e o dinheiro? Mas e o emprego? E os estudos? E a casa? Como que fica? Como que fica todas essas coisas? Aí você vai lá para o Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus, onde Jesus diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, busque em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Só que nós invertemos a ordem. Nós buscamos todas as outras coisas primeiro, e aí o que dá a gente entrega para Deus. O que dá a gente busca em Deus. Mas primeiro a gente busca do nosso jeito, com a nossa força, com as nossas estratégias, do jeito que a gente acha que tem que ser. E depois a gente busca com Deus. E a Bíblia deixa claro para nós, e Jesus deixa essa mensagem muito importante para esse segundo homem, para que ele não fique escravizado, para que ele não deixe de viver experiências maravilhosas com Jesus, por causa de outros compromissos que são secundários. Ele estava ali preso ao Pai, ele estava preso àquela preocupação com o Pai,
como se de fato fosse ele que cuidasse do pai, como se não fosse Deus que cuidasse. E então ele prorroga, ele fala: mestre, eu quero te seguir, mas ó, depois. Meu irmão, não está aqui para depois. Se você tem sentido o chamado de Jesus para a sua vida, se você tem sentido o chamado de Jesus para que você assuma um compromisso mais sério com Ele, não está aqui para depois. Não deixe de viver experiências maravilhosas que podem transformar a sua vida completamente, porque você está preocupado com coisas secundárias. E nós, irmãos, pasme, nós nos preocupamos muito com coisas secundárias. Pastor, mas ao Pai é secundário. Deus é em primeiro. Deus é em primeiro. A sua relação com Deus é em primeiro. O seu comprometimento com Deus é em primeiro. Por isso que eu falei para você que ser um discípulo de Jesus não é algo tão simples, porque nós temos algumas crenças. E aí vem Jesus e confronta algumas crenças que a gente tem. Então nós criamos ali um certo, fala, poxa, mas Jesus falou isso aí? Estranho, hein? Complicado isso aí. Por quê? Porque nós temos uma maneira de enxergar as coisas, nós temos uma maneira de enxergar o mundo. Tem o terceiro caso, o terceiro homem. Olha só o que diz capítulo 9 de Lucas e verso 61. Se você está com sua Bíblia, acompanhe, ou então ouça atentamente. Ainda outro homem disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Outro homem chegou bastante empolgado com Jesus e disse: Senhor, eu vou te seguir, mas deixa primeiro eu despedir da minha família. E despedir da família lá para o judeu na época, está representando fazer uma grande festa, um grande banquete, uma despedida maravilhosa, um festão, para ele se despedir da família. E é quase que uma regra, pessoas que chegam falando, prometendo muita coisa, são normalmente as pessoas que sempre depois vêm com algum empecilho. É uma regra quase isso, são raras as exceções. As pessoas chegam prometendo muito, falando muito, só que Jesus, Ele não se ilude com essas pessoas, com esses homens. Jesus não se ilude com essas pessoas. Esse homem chega todo animado, fala: Senhor, eu quero te seguir, mas olha, primeiro, deixa eu despedir da minha família, deixa eu fazer uma festona ali, despedida, tal, depois a gente volta. Ao que Jesus responde: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aquele homem estava pronto, Jesus estava a caminho, Jesus estava indo para Jerusalém, estava no meio da sua missão. Aquele homem diz que quer seguir Jesus, mas ele queria que Jesus esperasse, ou então que ele encontrasse Jesus mais à frente, para que ele pudesse primeiro ter tempo de despedir da família. Ao passo que Jesus diz: olha, meu caro, é o seguinte, a partir do momento que você coloca a mão no arado, que você diz que quer me seguir, você não pode mais olhar para trás. Você não pode mais olhar para trás. Se você era um discípulo, se você quer ser um seguidor meu, se você quer ser alguém que realmente carregue o título de cristão, se você carrega esse título no seu peito,
Você não pode mais olhar para trás. Você precisa sempre seguir em frente, confiante de que Deus cuidará de tudo para você. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Colocar a mão no arado. Arado é uma ferramenta para preparar o solo, para que a gente possa atacar a semente e a semente germinar com maior facilidade. Irmãos, sou discípulo de Jesus, dei a minha palavra, sou um seguidor dele, e agora absolutamente nada fará eu voltar para trás. Nada fará eu regredir, nada fará eu olhar para o meu passado, nada. Eu sigo adiante, confiante no caminho que o Senhor vai me mostrar. Sigo adiante, confiante nas direções que o Senhor vai me dar, porque Ele é quem dá a direção, é Ele quem vai mostrar o caminho, aonde eu devo ir. E eu, como servo, como discípulo, só devo obedecê-lo. Só que a partir do momento que nós começamos a levantar objeções, que nós começamos a levantar desculpas, nós não estamos sendo de fato discípulos de Jesus. Porque o discípulo é esse cidadão, é esse homem, é essa mulher que, confiante em Jesus, coloca a mão no arado e não larga nunca mais. Não larga nunca mais. Vai passar por duras situações, mas também passará por situações maravilhosas. Vai passar por momentos de choro, mas também passará por momentos de alegria que nada poderia te dar a não ser Cristo. Você passará por momentos de provações, mas você também receberá as maiores e melhores recompensas do seu Senhor. Porque aquele que põe a mão no arado e não olha para trás, esse é o verdadeiro discípulo. Irmãos, eu tenho certeza que você tem muitos motivos para olhar para trás. Você tem muitos motivos para pensar se essa foi a decisão certa mesmo. Se você realmente deveria estar seguindo esse caminho. Você tem muitos motivos para pensar se você está no caminho certo. Você tem muito motivo para pensar, fala, poxa, mas será que eu estou disposto mesmo a seguir Jesus? Ele falou que nem vai ter direito, ele nem garante que vai ter cama amanhã. Irmãos, qual desses 3 homens você se encaixa? Qual desses 3 homens? Qual desses 3 homens é você? Esse exemplo simples, uma passagem simples que Lucas faz questão de registrar, mas que é fundamental para nós. Porque tem algumas coisas que estão travadas para você, porque você realmente não está seguindo Jesus de coração. Você está seguindo Jesus assim, ó, você está lá com a mão no arado, mas está o tempo todo olhando para trás. O tempo todo olhando para trás, o tempo todo, será, Senhor, será mesmo? Será mesmo que é isso que eu devo fazer? Será mesmo que esse é o caminho? Será mesmo que essa é a decisão? Será mesmo? Será mesmo que eu devo ser um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus? E eu digo para você, seja um seguidor de Jesus. Não prometa muita coisa para Jesus. Fala, Senhor, eu quero te seguir. Eu quero te seguir, mas o Senhor sabe o jeito que eu sou. Você sabe que eu não sou lá grandes coisas. Você sabe que hoje eu estou animado, amanhã eu estou desanimado, demais.
Senhor, eu quero te seguir, mas você sabe que eu tenho medo. Você sabe que eu tenho medo. Você sabe que eu tenho medo do que vai acontecer na minha vida daqui 2 anos. Como que eu vou estar daqui 2 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos. Senhor, eu quero te seguir. Eu gostaria de fazer muita coisa para o Senhor, mas olha, eu me sinto muito limitado para fazer as coisas para o Senhor. Mas eu tenho o desejo de seguir o Senhor. Eu tenho esse desejo de seguir o Senhor. Eu tenho o desejo de ser realmente um discípulo. Mas eu não sou lá grandes coisas. Não sou lá grandes coisas. Talvez essa aproximação com Jesus seja o melhor que você faz. Porque afinal de contas, ninguém conhece você melhor do que Ele. Ninguém sabe melhor os dilemas que você enfrenta, os problemas que você enfrenta, os medos, as ansiedades, os desafios que você enfrenta do que Ele. Então, nessa noite, meu irmão, nós estamos aqui fazendo o nosso primeiro culto, horário normal, depois dessa paralisação que teve. E talvez seja uma noite de você refletir se você quer ser de fato um discípulo de Jesus, um discípulo como o apóstolo Paulo foi. Quando o apóstolo Paulo diz assim: Senhor, eu sou o principal dos pecadores. Olha, se tem um cidadão que não vale grandes coisas, sou eu. Mas eu quero seguir o Senhor. Ser um discípulo como o apóstolo Paulo foi, e ter coragem de fazer orações como o apóstolo Paulo fez, onde ele dizia o seguinte: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quando ele olha para dentro de si e ele percebe a sua miséria, o quanto que ele poderia ser melhor, mas ele não consegue ser pela sua própria força, mas ele sempre ali confiante em Cristo Jesus, sabendo que quem sustenta ele todo dia é Jesus, a ponto de o apóstolo Paulo envelhecer, já na sua velhice, ele poder dizer assim: olha, combati o bom combate, guardei a fé. O que é guardar a fé? Guardei a fé no coração. Guardei a fé no coração. Em alguns momentos eu quase perdi a fé. Eu quase perdi a fé para a depressão. Eu quase perdi a fé por causa do problema financeiro. Eu quase perdi a fé por causa do meu problema familiar. Eu quase perdi a fé por causa desse problema que nós estamos enfrentando no país, essa pandemia. Eu quase perdi a fé por tantos motivos. Eu quase perdi a fé porque algum parente muito querido morreu. Eu quase perdi a fé. Mas eu não perdi. Eu guardei a fé. Eu guardei a fé. Eu guardei a fé no coração. Que você, no final da sua vida, apesar dos pesares, apesar das suas fraquezas, dos seus dilemas, apesar de tantos problemas que você ainda vai enfrentar e vai passar, saiba de uma coisa: Jesus estará sempre com você, mesmo naquele dia que você se achar a pessoa mais fraca do mundo. A única coisa que você precisa fazer é confiar, mesmo sem ver solução nenhuma. É confiar mesmo sem saber o que você vai fazer para resolver esse problema. É confiar mesmo sem você ter uma perspectiva de melhora. Você fala assim: eu não acredito mais que vai melhorar. Eu não acredito mais que essa situação tem uma solução. Mas você guarda a fé. Você guarda a fé. E você vai semeando a semente e chorando. Como a Bíblia diz. Aquele que vai chorando e semeando a semente, um dia ele voltará sorridente e colhendo tudo o que semeou.
Hoje talvez você está num momento de choro, um momento de angústia, um momento de incertezas, de decisões que você precisa tomar, mas você não sabe como tomar, não sabe qual direção seguir. Uma coisa eu digo para você, meu irmão: se apegue em Jesus e não olhe para trás. Não olhe para uma segurança financeira, não olhe para uma oportunidade, não olhe para essas coisas, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. No final das contas, é Ele que vai te sustentar. Eu quero convidar você para fazer uma oração nessa noite, para que você ore junto comigo, e para que você peça nessa noite, para que o Senhor coloque em você essa fé, essa confiança, de caminhar ao lado dEle, mesmo quando você não tiver resposta, de caminhar ao lado dEle, mesmo quando você estiver no meio do luto, de caminhar ao lado dEle, mesmo quando você estiver no momento de solidão, mas você sabe que Ele está com você. Coloque-se de pé, vamos orar ao Senhor.